Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós queremos engrandecer ao Senhor por mais esta pré-aula. Aqui nos estúdios do CETAD está conosco o Jonatas Emanuel e também o pastor Adolvilson Alves de Andrade. Juntos nós somos liderados pelo pastor Daniel Salles Ascioli, nosso pastor presidente, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Apucarana. Paz do Senhor, pastor Adolvilson. Senhor pastor Hércules, Jonatas, nossos irmãos, estamos aí caminhando para o final já, pastor. Já é a 12ª aula. É a penúltima, né? É verdade, é um trimestre super, tremendamente abençoado, né? Não tenha dúvida. Esta aula de número 12, ela presencialmente será ministrada no dia 17 de setembro, que também é uma data comemorativa. É o dia em que comemoramos o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Então, fica aqui a dica para os irmãos no decorrer destes dias até o domingo, dia 17, para que estejamos organizando um bonito trabalho alusivo às atividades da Escola Bíblica Dominical. Vamos avançar aqui para a nossa lição de número 12, cujo assunto é Sendo Igreja do Deus Vivo. O texto áudio desta lição está em Efésios, capítulo de número 5, e o versículo 32. E diz assim o texto: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. De fato, é um mistério grandiosíssimo e também maravilhoso. A verdade prática da lição diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. E nós aguardamos, não é, a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja, quando estaremos participando destas bodas, as bodas do Cordeiro. Esta é a verdade prática e nós vamos agora para a leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar pela sua revista, não tendo a revista, você pode acompanhar através da sua Bíblia, 2 trechos da Palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14, 15 e 16, e Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 27 e também o 32. Vamos acompanhar a leitura juntamente com o pastor Adolvilson Alves Andrade. Muito bem, 1 Timóteo capítulo 13, verso 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Agora vamos para Efésios capítulo 5 e o versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Muito bem, esta a leitura bíblica em classe, o texto tomado por base pelo pastor Douglas Batista, para nos esboçar aqui o conteúdo desta lição de número 12. Ela está dividida em 3 tópicos principais e os objetivos relacionados a cada um desses tópicos estão relacionados aqui. O primeiro é explicar a natureza da igreja do Deus vivo. No segundo tópico é enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. E no terceiro tópico, elencar as armas da igreja do Deus vivo. Vamos então para estas características, não é? Na lição de número 12. A palavra-chave da lição é igreja, com o pastor Adolvilson Alves de Andrade, a definição da palavra-chave na lição de hoje. Muito bem, definição. No sentido bíblico, né, a palavra igreja vem do termo grego ekrésia, que significa uma assembleia de chamados para fora. Refere-se a todas as pessoas que responderam ao chamado de Deus e confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Assim,
tornaram-se membros da sua família. Essas pessoas formam uma comunidade que se organiza a fim de cumprir a vontade do Senhor. Então, está aí a definição de igreja. Muito bem, tem tudo a ver, porque o assunto da lição é sendo igreja do Deus vivo. Vamos então para a introdução desta nossa lição de número 12, considerando os efeitos do mundanismo, os quais são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. De fato, não tem como estar, porque estamos no mundo, né? Nesta oportunidade, então, vamos abordar a natureza da igreja, o seu relacionamento com o Senhor Jesus e também as armas que impedem a mundanização da igreja local. Então, nós teremos aí uma aula com uma amplitude muito boa e teremos assuntos que vão nos auxiliar a fortalecer a nossa fé e também termos os cuidados necessários para que a igreja não se perca nesse mundo mau, não é? A proposta que nós temos aqui é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade, base do texto que nós temos lido já em nossa leitura introdutória aqui, Timóteo capítulo 3, versículo de número 15. Vamos então iniciar aqui os estudos da lição através do tópico primeiro, a natureza da igreja do Deus vivo. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Nós acabamos de ler, não é? Na leitura bíblica em Crasso, 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 15, a parte A. Veja bem aqui, Deus vivo contrapondo aos deuses mortos, a ídolos, né, criados pelo imaginário humano. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. Lá em 1 Reis 3:1 diz assim: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele, e ele trouxe a cidade de Davi até terminar a construção de seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. E também em 2 Crônicas 22:11, agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo, ou a casa, não é, de Deus, construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Então temos essas duas referências usando a expressão a casa de Deus. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja, ou seja, trazendo para a nossa realidade hoje. Louvado então, seja o templo o nome do se Senhor. refere também, não é, ao edifício, à construção, mas predominantemente às pessoas que se reúnem em nome de Deus no lugar que é separado para o culto, não é, ao Deus Todo-Poderoso. O apóstolo ainda usa vocábulos, aí se referindo a Paulo, não é? Ele usa o vocábulo em Gálatas capítulo 6, versículo 10, ele menciona como domésticos da fé. Em Efésios 2:19, ele se refere à igreja como família de Deus. Em 1 Coríntios 12:27, ele se refere à igreja como o corpo de Cristo. E em 1 Coríntios 3:16, ele se refere à igreja como o templo de Deus. Então veja aí, segundo as maneiras como Paulo se referiu à igreja, os vocábulos que ele utilizou, aqui na lição citado estes 4 aspectos diferentes, termos diferentes, vocábulos diferentes, mas para a mesma menção a respeito da igreja do Deus vivo. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos. Nesse sentido, então, faz alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que, ao mesmo tempo, se relaciona com a criatura atuando na história humana. Na verdade, nós temos aqui um relacionado doutrinas que tem a ver com a teontologia, que é a doutrina de Deus, e que expressa exatamente as verdades que nós, como membros da Assembleia de Deus, cremos, especialmente
não é, o fato de que Deus não criou o ser humano e deixou ele ao seu bel prazer, mas ele atua na história humana em alguns momentos fazendo pequenas intervenções, não é, para corrigir o curso das Exatamente. coisas. Você pode observar, ainda que não esteja dentre os textos que o pastor Douglas menciona na lição, uma das grandes intervenções que Deus fez foi lá em Gênesis ainda, quando o povo estava construindo a torre em Babel, não é? E ali ele fez uma grande intervenção, mas a Bíblia menciona aí, na verdade a revista, não é? Menciona também os exemplos de Daniel 4 e 25 e Atos 17 e 24. O texto de Daniel 4 e 25, eu já estou chegando nele aqui, diz assim, ó, deixa eu pegar o texto, ó, Daniel 4 e 25 diz: serás tirado de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo e te farão comer erva como os bois e serás molhado do orvalho do céu e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Aqui uma intervenção de Deus, especialmente nesse exemplo aqui que envolve Nabucodonosor, quando Deus coloca Nabucodonosor para pastar. Ele que era o rei da Babilônia, não é? Que dominava o mundo de então. E uma outra intervenção que nós temos aqui, mencionado inclusive na nossa lição, é Atos 17 e o versículo 24. Esse texto diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É uma referência de Atos 17 e 24. Tem um texto, quando nós entramos nesse assunto ali, pastor, com relação a distinto da criação e ao mesmo tempo se relaciona com a criação ou com a criatura, nós usamos dois termos, o Deus transcendente e o Deus imanente. O Deus transcendente significa que ele é infinitamente superior à sua criação, ou seja, ele está em outro patamar, vamos dizer assim. Ele é um ser divino, singular, totalmente diferente de qualquer uma das suas criaturas. Já quando fala o Deus imanente, né, ele está presente dentro da sua criação. Pastor, tem um segmento chamado deísmo. O deísmo diz assim, que existe um Deus, sim, que criou todas as coisas, mas ele simplesmente foi embora e deixou o mundo ao Deus dará as suas consequências naturais. É como se desse corda em um grande relógio e fosse embora. Mas o senhor acabou de ler textos que ele continua interferindo na história da humanidade, tá certo? Então ele é transcendente, mas também ele é imanente. E o texto de lá de Jeremias 23 e o 23 e 24 diz assim: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja, diz o Senhor? Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Então está aí o versículo dizendo, eu sou superior a tudo. Claro, ele é Deus Todo-Poderoso, porém ele está conosco. Aliás, a Bíblia diz que o nosso Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja bem, o texto de Atos 17 e 24 que eu li, o Deus que fez o mundo e que nele está, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós podemos fazer aqui também uma complementação disso com base em Mateus 18 e 20, porque o texto de Mateus 18 e 20 diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde é que Deus habita? Ele habita em pessoas que se reúnem para adorá-lo, e aí o texto aqui nos deixa essa dica, não é? De que onde as pessoas se reúnem em nome dele, independentemente do local onde esteja, ali é constituído um lugar, uma igreja, não é? Um lugar onde Deus está agindo no meio e também por intermédio de pessoas. Essa é a referência que nós queremos destacar aqui a respeito de casa do Deus vivo. Agora, nesse mesmo tópico, né, a natureza da igreja do Deus vivo, nós temos esse subponto segundo o pastor Adovilson, que fala sobre a coluna e firmeza da verdade. A igreja sendo coluna e firmeza da verdade. Então assegura que a igreja de Deus vivo, é interessante que a expressão vivo aí, ó,
É a coluna, coluna e firmeza da verdade, lá em 1 Timóteo 3,15, a parte B. Nesta metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Veja bem a responsabilidade da igreja, queridos, nos dias de hoje. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Tá? Agora eu marquei aqui nos escritos de Paulo, com frequência indica apenas o Evangelho. Toda a obra de Deus está fundamentada sobre a verdade, todo o Evangelho. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que nos guiará em toda a verdade. Então veja bem qual é a responsabilidade da igreja. Pastor, eu estava pensando hoje de manhã e imaginando quantos segmentos que estão por aí estão fugindo desta responsabilidade, estão deixando de exercer o que realmente Deus requer da sua igreja. Está escrito aí, é o fundamento que sustenta a verdade, e isso vai ser cobrado, com certeza. Portanto, é responsabilidade da igreja, olha aí, propagar, testemunhar, defender a verdade do Evangelho. Então, pastor, por que ela é essa coluna e firmeza da verdade? Eu trouxe aqui, a igreja prega a verdade que liberta, a igreja proclama a verdade que salva, a igreja pregou a verdade que santifica, a igreja vive na verdade que é escudo, cada um com referência bíblica, a igreja anda na verdade que é imutável, a igreja crê na verdade que é absoluta, a igreja obedece à verdade que é inegociável. Veja bem qual é a função que Deus exige da igreja hoje. Portanto, eu vou repetir isso que é importante. É responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Olha só o que Judas escreve na sua epístola. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. De fato, amados irmãos, esta responsabilidade que é imposta à igreja, ela é grande, não é grande, e não há como nos esquivarmos, né? Não tem como a gente se esquivar dela. Uma vez que a gente se esquive desta responsabilidade, nós podemos estar dando o primeiro passo para o lado da apostasia da fé, porque é responsabilidade da igreja. Ser igreja é isso, é propagar o evangelho, é testemunhar o evangelho e também fazer apologia, defender a verdade do evangelho. Olha só que coisa gloriosa que nós temos aí. É desse modo, então, que nós devemos, no zelo pela verdade, né, entender aí essa questão, que os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis, ou seja, que não sejam passíveis de serem repreendidos por alguma coisa que fale, por alguma coisa que faça, ou ainda porque deixe de fazer, porque deixando de fazer, em alguns casos também é pecado. E também esses líderes devem ser capazes de repudiar os falsos mestres e as suas heresias. Então, é nesse aspecto, então, que a liderança tem que ser irrepreensível, para que neles se encontre esta condição. Repudiar falsos ensinos e falsos pregadores, que nos nossos dias, século XXI, com a potencialização de cultos sendo transmitidos, não só cultos, como reuniões e afins sendo transmitidos pela internet, até de forma online, a gente veja verdadeiras aberrações. Pastor, eu só quero fazer uma colocação. Em 2 Timóteo 2,24 diz assim: ao servo do Senhor, melhor, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. E tem lá, pastor, o critério, apto para ensinar. Esse apto é preparado, é habilitado, é aprovado para ensinar. Nós já dissemos aqui várias vezes que a prioridade de Deus, através da sua palavra, através da sua igreja, pastor, é o ensino, é preparar. Está escrito ali, repudiar os falsos mestres e suas heresias que estão combatendo contra a igreja.
Então, igrejas estão falhando nesse quesito importante, que é ensinar, orientar, não é? Ensinar e preparar a igreja para se defender dos falsos mestres e das heresias que estão surgindo aí dioturnamente, pastor. Isso é preocupante. Olha, de fato, em Mateus 5, 13 e 14, no início ali do Sermão do Monte, né, Jesus ensinou e ele disse assim, ó, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ensinando sobre isso, nós vamos ter então a compreensão que se a verdade do Evangelho, de alguma forma, for corrompida, não é, tanto na sua execução, como na sua pregação, no seu anúncio, no seu ensino, então a gente vai identificar que a igreja deixou de ser sal, a igreja deixou de ser luz e está se apostatando da fé, não cumprindo essa sua tarefa, né, uma das primordiais, que é ser coluna e firmeza da verdade. Vamos então para o subponto 3, ainda falando sobre a natureza da igreja do Deus vivo. Nós temos aqui o assunto, é o mistério da piedade. Muito bem, a verdade do Evangelho é personificada em Cristo, não é? Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para essas palavras, mistério e piedade. Tá? A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. Esse mistério foi revelado, pastor, eu marquei aqui, ó, lá em Colossenses 1:26, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Que mistério é esse? É a verdade da cruz, não é? Através da cruz, que antes estava oculta, mas agora é revelada aos santos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu trouxe aqui também 1 Timóteo 3,16 na King James, que diz assim, sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações e crido no mundo e recebido acima na glória. Então esse mistério foi revelado através de Cristo, através da história da redenção. A primeira, então, sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, Colossenses 1:26. E a segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Aliás, vivemos pela fé, crendo nas promessas do Deus vivo. Piedade é uma palavra que se deriva de pio, que é santo, não é? E quando nós falamos então de piedade, relacionado com a fé cristã, nós estamos falando exatamente do sentimento de compaixão que deve haver, pelas necessidades dos outros, pelas dificuldades dos outros, pelos problemas dos outros. E aqui nós estou me referindo à intromissão nos problemas dos outros, não é? Porque daí já é um outro nome que a gente dá, não é piedade. Mas não é o caso para a lição de hoje. A piedade é você, quando ver alguém sofrendo, você se colocar no lugar da pessoa e de alguma forma buscar meios de amenizar a situação, quando é possível, por meio de uma ação de ajuda, de socorro e tal, nesse sentido. Então, a piedade relacionada com a nossa fé no cristianismo tem essa condição. Na sequência aqui do texto, o que nós observamos é que o apóstolo sintetiza tudo isso com uma expressão só, o mistério da piedade. O evangelho revelado, mostrado, não é? Exemplificado, vivido por Jesus, a fé cristã estabelecida neste evento que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo 3:16. Cristo se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Veja que aqui... É o ministério revelado. E aqui nós temos, inclusive, nesse texto, você pode organizar aí um estudo bíblico maravilhoso, porque nós temos aqui algo lindo escrito por Paulo, direcionado ao jovem pregador, o jovem pastor Timóteo, a quem Paulo fez deferência no seu ministério. Você veja que Paulo estava instruindo Timóteo para que de fato, né, fosse um excelente obreiro. Ele complementa então aqui assim, ó, a igreja é a fiel portadora desta verdade.
não é? Esta verdade relacionada a Jesus Cristo. E eu vou chegar no texto aqui da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 17, porque esse texto diz exatamente assim, ó. É porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Paulo então está dizendo assim, ó, há muita gente que falsifica a verdade. Isso é um problema, porque é quando a pessoa prega, anuncia e ensina mentiras como se verdade fosse. E Paulo está dizendo, eu não sou esse tipo de gente, mas eu falo de Deus como se eu estivesse na própria presença de Deus. Então veja o temor de Paulo ao escrever à igreja em Corinto, e aqui na segunda epístola, uma defesa completa do seu apostolado, ele dizendo, olha, eu não sou como muitos que estão por aí, que falam de coisas que na verdade nem verdade são, e que falam porque tão somente falam, mas eu não, eu com temor e tremor falo de Deus como se Deus estivesse na minha presença, ouvindo aquilo que eu estou falando a respeito dele. Porque tem muita gente que só fala pelas costas, né? Exatamente. E Paulo diz, não, eu falo mesmo na cara, como se eu tivesse cara a cara com Deus, estou anunciando a verdade de Deus, e ele sabe, ele me é testemunha de que eu, e ele em outros textos fala a respeito disso, anuncia o evangelho, porque ele tinha, na verdade, ele sentia responsabilidade. E ele diz, ai de mim, se não pregar o evangelho, se não anunciar o evangelho. Ele tinha essa preocupação, ele carregava essa responsabilidade com ele. Encerrando, pastor, no tópico primeiro aqui, que fala sobre a natureza da igreja do Deus vivo. Muito bem, a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. E é o portadora da verdade do evangelho. Muito bem, nós vamos para um intervalo e ao retornarmos vamos falar no segundo tópico sobre Cristo e o relacionamento com a igreja. Vamos lá então, já voltamos. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Pois bem, meus irmãos, retomando aqui o tópico 2 da nossa lição, Cristo e o relacionamento com a igreja. Vamos falar sobre santificação e pureza. Santificação, inclusive, conforme o escritor aos Hebreus diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos lá. Muito bem, o tópico 2, o subponto 1, você que está com a sua lição. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Tá? O texto mostra que na regeneração, a pessoa foi regenerada, Cristo nos purifica do pecado e que no propósito do Calvário estava incluso a nossa santificação. Morreu por nós, para nós sermos separados das coisas que esse mundo oferece. A realidade é essa, não é? Queridos, e olha bem, a expressão lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus, não é batismo em águas, como alguns colocam. A expressão, a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Lá em João 15 e versículo 3 diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Aqui, pastor, vocês estão limpos, diz assim, é uma colocação que eu trouxe,
todos vocês com quem agora falo, ele está dizendo, estão expurgados da culpa e do poder do pecado pela palavra, que aplicada pelo Espírito é o grande instrumento que purifica a alma. Então nós estamos aí, a palavra e a atuação do Espírito Santo que nos purifica cada dia mais, lembrando que esta santificação ela não é repentina, ela é paulatina. Aliás, é um processo que o vaso acontece na está vida do sendo, crente. o vaso, não existe vaso perfeito. Nós estamos aí sendo moldados, trabalhados dioturnamente pela palavra de nosso Deus, pastor. Muito bem, veja só, meus irmãos, Hebreus capítulo 13, verso 12 diz assim: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Aí você vai observar, na oração sacerdotal de Jesus Cristo, que está em João 17, destacado o verso 17, a oração de Jesus foi nesse sentido: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, alguém se confunde em relação às colocações de Jesus, não é? Não existe outra verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse sentido, então, Jesus é a verdade absoluta, não há variação e nem condição para erro. É a verdade absoluta. Sabemos, então, que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. O escritor aos Hebreus também deixa para a gente algo que é uma verdade muito clara em Hebreus 12, 14, que diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, o escritor aqui aos Hebreus está dizendo da necessidade que nós temos de, além de vivermos em paz, seguir o caminho para a santificação. Deixar, na verdade, Deus trabalhar nas nossas vidas, aparando as arestas que há em nós. E isso é feito pela palavra. De maneira que quando nós estudamos a palavra, quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos a palavra, o que nós devemos permitir é que o Espírito Santo trate conosco, para que a gente possa se fazer um crente melhor, uma pessoa melhor. E é nesse aspecto que o Espírito Santo vai trabalhar em nós a santificação. Esse processo ele é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. Quando é que isso vai acabar? No dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, um povo seu, santo, zeloso e de boas obras. A partir daí, nós teremos um corpo glorificado e aí então não haverá a necessidade de santificação. Mas até lá, nós temos que, assim conforme eu já mencionei aqui, darmos espaço para a ação do Espírito de Deus nas nossas vidas e assim sermos pessoas e crentes melhores. Agora, pastor, o subponto 2 desta lição, que trata sobre Cristo e o relacionamento com a igreja, ele vai falar sobre a gloriosa e irrepreensível, que é, de fato, uma das qualidades, não é, do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Muito bem, a santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Diga-se de passagem, olha aí o perfil da igreja que subirá no arrebatamento. Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, está lá em Efésios 5:27. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja, com o marido, do marido com a sua esposa. Agora, quando ele diz lá, apresentar a si mesmo, diz lá, para que ele possa apresentar a si mesmo. No último dia, é uma colocação que eu trouxe extra bíblica, extra lição, no último dia, quando ele receberá a igreja como sua esposa no céu. Olha que coisa. Uma igreja gloriosa. O que significa isso? Uma igreja cheia de honra, esplendor, beleza. Que coisa linda, não é? Adornada para o marido. É as bodas do Cordeiro que nós estamos aí. Não ter mancha significa não ter defeito ou qualquer impureza, ainda mantém a alusão a uma noiva. E diz lá o texto também, sem ruga,
não é? Ou ruga, sem o que? Deformidade devido a qualquer deterioração. Então, esse é o perfil da igreja que irá se encontrar com o seu mestre, né? Com o nosso mestre Jesus. Assim, a igreja é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial, que é justamente as bodas do Cordeiro. Então está ali, ó, irmãos, assim a igreja é a noiva de Cristo. Agora, no final ali, durante essa espera, por meio do Espírito Santo, enquanto estamos aqui, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo, não é? Totalmente pura. Lá em 2 Tessalonicenses 2:13 diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Então veja bem que o Espírito Santo é que atua trabalhando, santificando a igreja para esse momento tão esperado, pastor. Olha, eu estou com o texto de Efésios aqui, 5:27 aberto, e na minha cabeça fluiu algo interessante aqui, ó. Jesus está dizendo, e aqui Paulo fazendo uma comparação, né, entre Cristo e a igreja e o marido e a mulher na vida, no relacionamento conjugal. Aí o texto diz assim, ó, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Aí o verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Aí, meus irmãos, aqui nós podemos abrir um parênteses para falarmos a respeito da volta de Jesus. Quando você lê o texto de Efésios 5:27, você vai observar que Jesus deu passos significativos para que ele possa apresentar a si mesmo, ou seja, ele comprou a igreja, e a igreja aqui está figurada como uma noiva que vai se apresentar a ele mesmo. Então Jesus pagou um preço, ele morreu, não é? Para que a igreja tivesse esse resgate, para se apresentar a ele mesmo. Aí tem essas características: gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante. Quando eu leio isso aqui, eu não consigo conceber ideias, por exemplo, de que a igreja passará pela tribulação. Porque Jesus, meus irmãos, está para receber uma igreja com essas características, e nós não podemos entender que uma igreja que vai passar pela tribulação terá essas características. Porque entrando pela tribulação, obviamente que nós não concordamos com essa ideia, não é? A igreja entrando pela tribulação, ela vai apanhar, vai sofrer, vai chegar para as bodas do Cordeiro toda surrada, arrebentada, rasgada, toda machucada. E não é a característica que a Bíblia está nos mostrando aqui. Deus, o Senhor, nosso Jesus de Nazaré, vai receber para si uma igreja, glória a Deus, gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante. Vai receber uma igreja perfeita, conforme diz aí o finalzinho do texto, não é? Qual a característica que ele vai receber? Santa e irrepreensível. Será uma igreja que será arrebatada antes da tribulação, porque ele não vai pegar e receber para si uma noiva toda machucada e arrebentada. Ele vai, na verdade, receber um povo seu, santo, zeloso, de boas obras, conforme eu já disse aqui. Aí, cada um avalia a si mesmo, né? Cada um. Eu até li uma postagem essa semana no Facebook, interessante, de um irmão que é monitor de um núcleo do CETADB lá em Porto Velho, em Rondônia. Ele diz bem assim, se a gente organizar bem organizadinho a nossa vida, dá tempo de cada um cuidar da sua vida. E, de fato, essa é uma verdade. Se cada um cuidar da sua vida, certamente nós teremos condições de participarmos das bodas do Cordeiro, sermos participantes desse momento glorioso do arrebatamento da igreja e fazermos parte desta igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Seguindo, pastor, ainda nesse subponto aí que fala sobre a igreja gloriosa e irrepreensível, ainda temos aí alguma abordagem dessa lição. Ainda tópico 2, e subponto 2, a ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma, está aí na lição, de ordem moral e espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro, e eu trouxe aqui Apocalipse 19,
e versículo 7. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. E foi-lhe dado, versículo 8, foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o versículo 9, e o anjo me disse, escreve, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são palavras verdadeiras de Deus. Portanto, pastor, eu sempre fiz uma alusão assim, o namoro. O namoro, a pessoa começa a dar uma olhada de longe e de repente começa a fase de namoro, é a fase de conhecimento. Aí a pessoa percebe que não pode mais ficar sem ver a namorada, né? Aí fica mais sério. Fica. Aí eles entram para o noivado, nós vamos noivar. E a igreja hoje, nós estamos nesta fase do noivado, já temos uma responsabilidade. E o fato é, pastor, que o casamento já está para acontecer, conforme nós lemos aqui, ó, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Portanto, nós somos noivos hoje, mas está chegando o momento do casamento. E aí é a história conforme diz o irmão Clênio lá de Porto Velho, né? Aí tem que estar atento às nossas vestes nupciais, porque, de fato, amados irmãos, sem as devidas vestes nupciais, nós não entraremos para esse banquete. Mateus 22, 11, diz assim, ó, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O texto do versículo 14 não está nas referências da lição, mas eu vou ler. Diz assim, ó, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos então, amados irmãos, estar atentos. Qual é a situação das nossas vestes nupciais? Porque tem igreja, não é? E aí, igreja não me referindo a uma placa com nome denominacional, mas igreja me referindo a pessoas que estão membros em uma comunidade que, de fato, as suas vestes estão bastante sujas, manchadas, maculadas, e os tais, há exemplo desse aqui, de Mateus 22, versículo 12 e 13, vai ser lançado fora, não será recebido nas bodas. Ele queria participar da festa sem ser convidado. Então, e muito menos estar trajado. É como você ser convidado para um casamento hoje, não é? E, via de regra, você vai para um casamento com um traje, não é? Bem ordenadinho. Aí você chega para um casamento assim, de um bermudão todo estrupiado, sujo, não é? Uma camiseta regata, mal cheiroso, mal arrumado, para um casamento, não é? Ainda que de repente o noivo seja um amigão seu, ele certamente não vai estar agradado da sua presença, da maneira como você se apresenta. Então você precisa estar bem apresentado, com as vestes bem organizadas, ainda que não sejam novas, mas bem organizadas, para que você não fique até descontextualizado, não é? Dentro dessa festa. E aqui, meu irmão, nas bodas do Cordeiro é assim, né? Tem que estar com a veste nupcial. E aí o texto, nós já temos falado aqui a respeito disso, dispensa comentários adicionais. A sinopse, então, aqui do ponto 2 é esta. A santificação, a pureza e o caráter irrepreensível. Veja que características lindas. Santificação, pureza e caráter irrepreensível da igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. Assim encerramos o subponto 2 e já retornaremos aqui para o subponto 3. Assista aí esse recadinho que nós temos a respeito do CETADB. Deus abençoe você. Já voltamos. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual.
Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Retomando aqui o tópico 3, as armas da Igreja do Deus Vivo. Vamos lá? O ponto 3 aqui, esse tópico na terceira, as armas da guerra do Deus Vivo. O primeiro aspecto que temos é o zelo pela verdade. Muito bem, o zelo pela verdade é interessante, que aqui é compromisso da igreja. Tá? Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. Por isso, os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. Agora, veja bem, essa verdade bíblica é absoluta. Além das referências que temos na lição, pastor, eu trouxe aqui o Salmo 119 e 160, que diz assim: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. É imutável, não tem alteração. E ainda em Tiago, capítulo 1, verso 17, para corroborar, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descende do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, o que está registrado é imutável, é absoluta, porque nós servimos a um Deus que não muda os seus conceitos. Então, enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Algumas ideologias tentam alterar isso, mas não vão conseguir, porque a palavra de Deus ela é eterna, tá certo? E para ilustrar esta responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Então, temos algumas parábolas mencionadas na lição, por exemplo, os 2 servos, né? Os 2 servos aí, está lá em 24 de Mateus, versículo 45 a 51, que fala da parábola do bom e do mau servo, e dos talentos, né? Lembra da passagem que ele deu lá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro? É interessante que os talentos aí, tem uma outra que repete ali também, né, pastor? A 25:14, e se eu não me engano, a Lucas 16 também vai estar na mesma linha que está em Mateus e também está em Lucas. Então, a questão do servo vigilante, né, que nós devemos estar vigiando constantemente pela volta do Senhor Jesus, e os talentos e as minas que estão aí na mesma linha. Muito bem, então esses são exemplo. Símbolos que o Senhor utilizou, lançou mão para poder falar sobre a responsabilidade espiritual de cada um de nós. Estas parábolas todas que estão mencionadas aí na lição, além de outros ensinos que estão nos evangelhos de Jesus, mas também nos escritos apostólicos, nas epístolas, elas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja Aleluia. Voltar. Devemos estar vigilantes, atentos, mas realizando a nossa fé, executando a nossa fé, até porque a fé sem obras é morta. Este compromisso, ele é inegociável, deve ser inegociável, nós devemos viver assim. Espera-se então, na verdade, que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Veja, irmãos, esta lealdade, ela não é uma condicionante, ela é uma imposição. Nós fomos salvos por um Cristo ungido de Deus que entregou a sua vida, sofreu em nosso favor. E o mínimo que ele espera é exatamente que nós tenhamos essa lealdade, esse compromisso, então,
ele se faz inegociável nesse contexto. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Não podemos arredar um pé a respeito da verdade que está na palavra de Deus, na Bíblia, esta Bíblia. Não podemos de forma alguma, porque o que está aqui é o padrão para as nossas vidas. E aí, então, se nós vivermos pela palavra, certamente colheremos os benefícios que a própria palavra promete que nós os alcançaremos. E eu creio dessa forma, ensino dessa forma, e insisto, não é, com os irmãos, com a igreja, às vezes que temos oportunidade de estarmos falando a respeito disso. Então, Paulo, quando escreve para Timóteo, já no final da sua carreira, a segunda epístola, capítulo de número 4, versículo, eu vou ler 1 e o 2, diz assim, ó: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade e ensino. Ensino do quê? Da própria palavra. Que o apóstolo Paulo está dizendo assim para Timóteo: conjuro-te, ou seja, coloco você em juramento de que diante de Jesus você vai fazer isso, você vai pregar a palavra, vai insistir na pregação da palavra a tempo e a fora de tempo. Alguém vai dizer assim: não, eu não prego porque ainda não é o meu tempo. E fica baseado, até hereticamente, não é? Forma uma heresia, usando o texto da Bíblia, lá de Eclesiastes 3, dizendo que há tempo para todo o propósito e tal. Não, Paulo disse assim, pregues a tempo e a fora de tempo. A pregação, a testificação a respeito da palavra, do evangelho, essa, meu irmão, é a tempo e a fora de tempo. Não tem esse negócio que eu vou esperar o meu tempo, não. É em todo tempo pregar, anunciar e testemunhar a respeito do Senhor e da sua palavra. Agora, pastor, o segundo subponto deste aspecto sobre as armas da igreja do Deus vivo é exatamente o ensino da verdade. Então nós tivemos o primeiro, que é o zelo pela verdade, e agora o ensino da verdade. Muito bem, o tópico 3 e o subponto 2. Veja bem, Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Veja bem, por que é que existem aí os dons ministeriais listados em Efésios 4:11, que diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que isto? Qual é a finalidade do dom ministerial? Está aí, para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Por isso que existe essa liderança na igreja. E o versículo 12: e com o fim de preparar, olha aí a razão, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, se alguém não sabia qual é o motivo dessa questão dos ministérios, está aí, edificação e aperfeiçoamento da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Novamente, pastor, 1 Timóteo 3:2, isto refere-se à capacidade de compreender as Escrituras e defender a ortodoxia e refutar as heresias. Eu insisto nisto. Eu insisto nessa questão do como é o comportamento do líder para com a sua igreja. Ele deve ensinar, deve orientar, deve defender a ortodoxia e ensinar o povo a refutar as mentiras que infelizmente estão surgindo hoje em segmentos ditos evangélicos, deturpando a palavra de Deus, mudando, alterando, enfim. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico. O que é isso? Esse liberalismo quer negar a Bíblia como absoluta. Então ele confronta isso através da palavra do Senhor, tá bom? Então o líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ao ecumenismo. O que é isso? Ecumenismo é a união mundial de todas as religiões. Querem isto, mas nós não podemos aceitar, não há essa mistura, essa miscelânea, né? E também está mencionado ali o sincretismo religioso, que é um processo cultural que envolve a fusão de diferentes tradições, crenças e práticas para a formação de uma nova doutrina religiosa.
nós vamos ficar defendendo o que a Bíblia diz, a ortodoxia, e vamos refutar todas essas heresias. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Preocupante também, vem à minha mente, será que isso está acontecendo? A verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. É Bíblia. É a palavra de Deus. Os irmãos me perdoem, eu tô vendo aqui, o pastor Adolfo está fazendo a exposição e me veio algo. Meus irmãos, olha só, o líder vocacionado, diz aí o conteúdo da lição, isso é uma verdade, eu não estou questionando isso, não cede ao liberalismo teológico, e olha que, falando de liberalismo teológico, nós vamos recapitular todas as lições que nós já temos estudado aqui na nossa revista de EBD. Liberalismo teológico, ecumenismo, muito bem, deixou o pastor aqui claro sobre fusão, e sincretismo religioso, que muitas vezes os irmãos não conseguem entender o sincretismo religioso. Mas eu vou dar aqui um exemplo, porque eu estou aqui com um copo de água, eu estou tomando água, mas é porque eu começo a falar e seca a garganta. Mas o sincretismo religioso, ele diz assim, olha, eu vou orar por esse copo de água, e você, a hora que acabar a oração, você toma esse copo de água, porque Deus vai resolver os seus problemas. Deus vai curar uma enfermidade. E isso é sincretismo religioso. Você entendeu como é sincretismo? O máximo que vai acontecer se eu tomar esse copo de água aqui é eu ter saciado a minha sede e lubrificado as cordas vocais. Pronto. Não é? Mas o sincretismo religioso fala, não, a oração que eu vou fazer por esse copo de água vai fazer com que esta água tenha uma propriedade milagrosa. E isso é um sincretismo. A outra coisa que vai acontecer é você, por exemplo, pagar uma soma de dinheiro para ter um travesseiro para você poder dormir e aí você sonhar com as coisas espirituais, ter um sonho agradável, não é? Ou você, com uma soma considerável de dinheiro, comprar uma vassoura para poder varrer a sua casa, porque segundo esta ideia de sincretismo religioso, se você varrer a casa com essa vassoura que você vai comprar, e vai pagar uma grana sem tamanho, não é? Aí você vai tirar os demônios da sua casa. Isso quer dizer, então, que você pode viver uma vida completamente desgraçada, fora da presença de Deus, que se você varrer a sua casa com essa vassoura que você vai pagar lá 1.000 conto, aí os demônios vão sair da sua casa. Então, isso é a falsidade do sincretismo religioso. E o crente bem abalizado pela palavra de Deus, ele ensina a verdade. E ensinar a verdade é falar contra esse sincretismo que está aí evidenciado. Eu citei aqui apenas alguns exemplos, mas há absurdos que acontecem aí, que está na mídia, tanto televisiva quanto através da internet, nas redes sociais, enfim. Mas, vamos lá, temos que estar atento à verdade bíblica e não arredarmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas andarmos em conformidade com aquilo que Jesus nos deixou. Muito bem, o tópico 3, o subponto 2, o ensino da verdade. Não por acaso a tese 54 aqui está falando das 95 teses de Lutero, quando ele... Eu transcrevi o texto que está aí entre parênteses, entre aspas, é a transcrição da tese 54. E ele que não está na revista, né? Na revista não está essa transcrição. Ele afixou na Catedral de Wittenberg essas 95 teses e a tese 54 está na lição, depois o pastor já lê também. Ofende-se a palavra de Deus quando um mesmo sermão se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que à lei. Então, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando o sermão não há tempo para o estudo da Bíblia. No sermão não há tempo para o estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. E o que nós... Só uma colocação, pastor? Eu vou dar um exemplo. A pessoa lê um texto, eu estou observando isso diuturnamente. Lê um texto, deixa a Bíblia de lado e vão com converseiro. Vão para lá e vão para cá, e a Bíblia simplesmente... o poder de Deus está na pregação da palavra. Aliás, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Agora, quanto à tese 54, o que o senhor trouxe aí para nós? Não é sobre a tese 54. É sobre essa questão de você, na mensagem, não ter tempo para a exposição da palavra. Sim. Então, eu não vou dizer nem o nome da pessoa e nem o lugar onde foi. Mas eu estive em uma cidade e estava num culto, num domingo à noite, e o obreiro que chegou
para pregar, estava com um pacote de jornais. Jornais, né? Eu não vou nem mencionar o nome de algum deles aqui, porque senão vai identificar de onde é. Mas ele estava com um pacote de 7 ou 8 jornais diferentes que falavam sobre o assunto que ele pregaria naquela noite, né? E aí ele mencionou o tema que ele ia pregar, e para poder embasar aquilo que ele iria pregar, ele começou a ler, não é, as informações que estavam ali nos jornais a respeito daquele assunto. E como ele teve naquele dia quase 40 minutos para falar, ele na verdade utilizou quase o tempo todo, deu mais de 30 minutos lendo aqueles noticiários que estavam ali naqueles jornais todos. E aí depois, então, ele leu um versículo da Bíblia e finalizou com algumas palavras a respeito do que ele queria dizer e pelo qual ele tinha lido todos aqueles jornais, né? Então, o que me marcou naquela mensagem foi exatamente o fato dele ter lido, eu não me recordo agora bem especificamente, se 7 ou 8 jornais diferentes, assuntos, não é, sobre aquele tema. Assim, eu acho relevante, eu acho legal, interessante. Você vai preparar uma mensagem, você ler isso para que você possa ter opiniões de pessoas diferentes, de jornais, de editoriais diferentes, ou seja, buscar de fontes diferentes as informações. Eu acho que isso é válido, é importantíssimo, inclusive, dependendo do assunto que será ministrado. Agora, você não dar tempo maior para a leitura bíblica e a exposição bíblica, aí está errado, não é? Homileticamente falando, está completamente errado. Você deve, na verdade, usar o maior tempo para falar a respeito de Deus e da sua palavra. A contestação, não é, de Lutero nesta sua tese, a de número 54, é exatamente isso. Ele entendia que era ofensivo para a palavra de Deus, no mesmo sermão, você falar mais, no caso da época, né, falar mais sobre a venda de indulgências do que a explanação da Bíblia como palavra de Deus, que é inerrável, né, e imutável, com verdades que são inegociáveis. Então, nós podemos entender aqui que não ensinar as Escrituras é relativizar as suas doutrinas, ou ainda fazer concessões ao pecado, equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Então, quando você observa que na igreja onde você está, as coisas estão tomando essa direção, qual ela? Relativização das doutrinas, concessões ao pecado e ainda fazer com que a igreja fique refém desse mundanismo. Eu vou dar um conselho para você: pula fora, porque isso é uma canoa furada. Não é? Se a sua igreja, se o seu líder está indo por este caminho, ele está fora do plano de Deus. A igreja está se desviando da verdade, né? Isso é um recado que eu queria deixar aqui. Na verdade, não é um recado, não. Eu queria falar mesmo esse negócio, porque está virando um negócio muito ruim. Não é? Pastores que não têm mais mensagem para pregar, ocupam o púlpito e ficam lá contando lorota, contando história, ao invés de abrir a Bíblia e pregar a palavra. E se não tem palavra para pregar, convide alguém para poder expor a palavra, né? Vai ser melhor para o rebanho. Essa é uma verdade que está na Bíblia e essa é a verdade. E se na igreja tiver 1 hora de louvor e 15 minutos de mensagem... Está errado também. Tem que sair. Aí o pessoal vai lá, canta 1 hora, 1h30, faz um teatro de mais 15, 20 minutos e o povo vai para casa com a alma sedenta. Sedenta. E esse tipo de negócio não preenche, não. Na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora dos embates da vida, é palavra de Deus, é Aleluia. Bíblia que dá sustentação. Eu aprendi assim, não tem como fugir disso. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador, porque João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Aí é João 8,36. Finalizando aqui, meu pastor, o tópico 3. Zelo e ensino pela verdade são 2 das principais armas da igreja do Deus vivo. Interessante essa finalização, porque são 2 das principais. Não quer dizer que zerou o assunto, porque não são apenas o zelo pela verdade e o ensino da verdade
que vai, ou que se constituem armas para a igreja do Deus vivo, mas essas são duas das principais, com certeza. Meu pastor, vamos para a conclusão, mas eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos. Esta aula vai ser apresentada no próximo domingo, conforme dissemos no início, Dia Nacional de Comemoração, não é, pelas atividades da Escola Bíblica Dominical. Mas você que é professor, você que é superintendente, que está assistindo a nossa aula, rapidamente entre em contato com a CPAD, já organize aí o seu pedido de lições, de revistas, não é, junto à editora, através de suas lojas, através dos meios também da internet e tal, para que você já esteja com o seu povo, com a sua classe bem orientada a respeito dos assuntos do próximo trimestre. Falando da classe que estamos aqui envolvidos nela, que é a classe com os adultos da igreja, então o assunto do próximo trimestre será missões. E certamente algo muito necessário. A igreja brasileira precisa de missões e precisa ainda mais se intensificar com o fazer missões. Nós somos fruto de um trabalho missionário. A Assembleia de Deus é fruto, especialmente a Assembleia de Deus, de um trabalho missionário. E nós não podemos nos furtar desta responsabilidade. Pastor, vamos então para a conclusão aqui? Você que está com a sua lição. Diante dos ataques da desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu, ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Efésios 5:27. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo zelo da integridade da verdade revelada. 1 Timóteo 4:16. 4:16 de Timóteo diz assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Foi o que Paulo falou aqui com Timóteo no final da sua vida. Não é? O povo o havia abandonado. E ele ainda está dizendo assim, que este pecado, este crime, não lhes seja imputado. Obviamente que esta foi a oração de Paulo. Mas se nós observarmos o que aconteceu com aquelas igrejas lá da Ásia Menor, nós vamos verificar que o crime foi de fato imputado porque o povo não voltou atrás. O povo não buscou em Senhor tudo aquilo que nós temos falado nessa lição, santificação, a busca ali, a volta para a palavra, a pregação da palavra, o zelo pela palavra. O povo não andou por esse caminho. Tanto que naquela região da Ásia Menor hoje, onde é a Turquia, nós temos ali uma quantidade, uma porcentagem pífia de cristãos. E aí não estou falando de evangélicos, eu estou falando de cristãos na Turquia. É pífia, é menos de 1%, eu não tenho aqui a informação precisa, mas menos de 1% de cristãos na Turquia. Isso revela que a palavra é pregada, a palavra é anunciada e aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E se tem necessidade de mudança, então mude. Amém? Deus abençoe, nossa satisfação em poder tê-los conosco nesta aula, muito importante e significativa. Pedimos aos irmãos, mais uma vez, que nos ajude compartilhando o conteúdo desta aula com outros irmãos. Anuncie aí para outros irmãos que você conheça, líderes de escola bíblica dominical, professores, o nosso canal CETADB no YouTube ou ainda a nossa página do Facebook, EBD Apucarana, para que eles também possam ter acesso a este conteúdo que nós disponibilizamos semanalmente, sempre alusivos à lição que acontecerá no final de semana seguinte. E todos teremos condições de crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Pastor Adolvilson, as suas considerações. Amém. O nosso desejo é que você vá bem, você e sua família. As mãos do Senhor estejam estendidas sobre cada um de vocês e faça prosperar o seu ministério. Ore por nós. Nós oramos por vocês e a vitória é nossa pelo poderoso nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.